Oi, gente! Vamos começar a nossa aula número 12 e o nome da nossa aula de hoje é Transformando a Minha Casa. Ontem a gente aprendeu sobre dois propósitos que Deus tem para o lar, principalmente construir relacionamento com os que estão dentro e com aqueles que estão fora. Hoje a gente vai aprender mais sobre como transformar, como a gente consegue cumprir esses propósitos de Deus. E para isso a gente vai ler um texto que está lá em Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A gente tem vivido um tempo em que muitas famílias estão divididas, estão distantes, estão fragmentadas. Com a correria do dia a dia, muitas vezes a gente acaba nem se vendo direito. A gente não faz mais refeições juntos, muitas vezes cada um acorda num horário, cada um está dentro do seu universo. E a gente tem visto crescer cada vez mais essas famílias fragmentadas. Mas por que será que isso aconteceu? Em que momento a gente saiu daquele lar da antiguidade que eu falei ontem, onde as famílias ficavam juntas, onde as famílias trabalhavam juntas, produziam juntas e conviviam ali? Em que momento essa família se tornou essa família fragmentada que a gente vê hoje na maioria dos nossos lares? A gente precisa dar um salto agora na história para entender um pouquinho mais o que aconteceu. Antes do século XIX, a maioria das pessoas no mundo viviam em fazendas, em vilas de camponeses. O trabalho produtivo era feito em casa, seja para própria subsistência ou para vender, para você produzir aquilo lá para os outros. O trabalho ele não era feito por indivíduos, ele era feito por famílias. Mas o que essa integração entre trabalho e vida significava para os relacionamentos familiares? Para o esposo e para a esposa, significava que eles habitavam o mesmo universo. Eles trabalhavam lado a lado numa empreitada comum. Para a mãe, o mesmo local de trabalho era dentro da sua casa. Então, o mesmo lugar onde ela trabalhava era o lugar onde ela poderia cuidar dos seus filhos de perto. E ainda participava do sustento da família. É uma maravilha, era uma família que estava totalmente ligada. As mães coloniais, elas produziam, trabalhavam, aprendiam habilidades novas. Os pais, eles eram muito mais presentes na educação dos seus filhos, porque eles estavam ali constantemente com eles. Eles ensinavam não somente os valores daquela família, mas as habilidades, as profissões. Normalmente o filho seguia a mesma profissão que o pai já tinha. Essa figura do pai era uma presença muito visível naquela época. Ele treinava os seus filhos, ele ensinava a palavra. A paternidade era uma extensão, ou talvez a parte integral, a parte principal do dia daquelas famílias. Mas então, em que momento a gente deixou escapar isso? O que aconteceu para que essas famílias se dividissem e ficassem tão distantes uma das outras? Aconteceu que lá nos Estados Unidos chegou a Revolução Industrial. E aquele trabalho que antes era feito dentro de casa, em família, começou a ser feito fora do lar. Deixou de ser um negócio da família. À medida que mais homens eram contratados para trabalhar nas fábricas, nos escritórios, estimulados a serem competitivos no mundo dos negócios, as mulheres ficaram sozinhas dentro das suas casas para cuidar dos filhos, da educação deles. O fato é que essa mudança no sistema dividiu as famílias. Fragmentou algo que era para ser junto e com o passar dos anos as famílias se tornaram cada vez mais problemáticas, casamentos falidos, pais distantes dos seus filhos, mães cansadas e entediadas. Os relacionamentos foram quebrados. Aquilo que era para ser o coração do lar se tornou um problema. Mas como recuperar tudo isso? Como a gente pode olhar para uma família que está fragmentada e enxergar o propósito de Deus nela? Não tem outro caminho a não ser a palavra de Deus. Tá nesse texto que a gente acabou de ler, a gente pode ver algumas bases, algumas buscas que a gente precisa ter para unir novamente aquilo que a sociedade, que essa correria, que esse mundo dividiu. A primeira lição de hoje é que para construir uma casa sólida, uma casa que segue o propósito de Deus, nós precisamos ensinar a lei de Deus aos nossos filhos.
O versículo começa falando: com sabedoria se constrói a casa. A sabedoria mencionada nesse texto nada mais é do que a lei de Moisés, a lei de Deus, os mandamentos. Ou seja, você precisa que a verdade de Deus construa a sua casa. Você precisa criar filhos sábios que estejam instruídos na lei de Deus. E isso é uma tarefa dos pais. Por mais que teu filho vá toda semana na igreja, participe de uma célula, ele pode até estudar numa escola cristã, mas o mandamento de ensinar a lei de Deus para os nossos filhos, Deus deu para a gente, para os pais, não deu para os pastores, para professores. A gente pode ver isso lá no Salmo 78. Olha o que está escrito lá. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. O texto não diz que os sacerdotes ensinavam a lei, o texto não diz que os levitas ensinavam a lei, nem que os profetas. O texto diz que os pais ensinaram para os seus filhos, que ensinaram para os seus filhos, que ensinaram para os seus filhos, e por causa disso eles aprenderam a temer ao Senhor. Se você não assumir essa missão, se você continuar escondendo esse tesouro dos seus filhos, a sua casa não vai poder ser construída, não vai poder ser consolidada. Quais tesouros de Deus você tem escondido dos teus filhos? Quantas vezes você já leu a Bíblia com eles? Quantas vezes você contou um testemunho para eles daquilo que Deus fez na tua vida? Como você tem ajudado os teus filhos a manusear a Bíblia, a memorizar versículos? Você tem um papel nisso na vida deles ou você tem deixado isso apenas para a igreja, para a escola, para os líderes? Nós precisamos contar para a próxima geração os feitos maravilhosos do Senhor. A gente, como mãe, como pai, a gente precisa falar de que Deus é poderoso, de que Deus é bom, de que Ele faz maravilhas, faz milagres. Não esconda esses tesouros dos teus filhos. Construa a sua casa no conhecimento de Deus. Sabe, a gente às vezes está correndo tanto, a gente pergunta hoje para pais que são cristãos e para pais que não são cristãos, o que você deseja para os seus filhos? E eles vão te responder a mesma coisa hoje. Todos vão falar que desejam uma boa educação, uma boa faculdade, que aprenda tal idioma, que se destaque em tal esportes, mas nenhum deles vai falar o principal, aquela que deveria ser a nossa principal missão, que é formar seguidores de Jesus. Talvez você esteja ocupando tanto o dia do seu filho com esporte, com idiomas, com instrumentos, com atividades na própria igreja. Você não dá nem tempo para o teu filho conhecer mais de Deus, ele individualmente. Você não dá nem tempo para ele orar, para ele ler a Bíblia, para ele ter o seu tempo com Deus. Sabe, gente, a nossa casa não vai ser construída com troféus, com diplomas. A gente não vai construir a nossa casa com isso. A gente vai construir com o conhecimento de Deus. Precisamos construir as nossas casas nisso, com as nossas histórias, com os nossos testemunhos. Tudo isso vai fortalecer a fé deles. E a gente realmente vai fazer aquilo que o versículo diz, com sabedoria, com a sabedoria de Deus se constrói uma casa. Então gaste tempo com isso. Programe, se planeje para ter esse tempo com os teus filhos e com aqueles que você ama. Agora, a segunda coisa que a gente pode fazer para transformar a nossa casa é que nós precisamos pastorear o coração daqueles que amamos. Se você vê o texto, ele continua, ele vai falar: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Discernimento é diferente de conhecimento. Olha só o significado da palavra discernimento. Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. O discernimento, ele vai trazer essa clareza, essa compreensão de algumas situações para você.
Você já viu gente que sabe tudo, é muito inteligente, o conhecimento dele é muito bom, mas ele não consegue ler as pessoas, ele não consegue ler as situações, não consegue ter essa sensibilidade para pastorear o coração de alguém? Talvez você esteja fugindo disso, talvez você até já ensine a Bíblia para os seus filhos, você tenha muito conhecimento para passar para eles, mas você às vezes não tem o discernimento para aconselhar, para perceber se teu filho está bem, para perceber se teu marido chegou cansado, para conversar com calma com a tua mãe, com teu pai. Por que você tem brigado tanto? Por que você tem se comportado dessa forma? Talvez você esteja cheia de conhecimento, mas com muito pouco discernimento daquilo que acontece na tua casa. Pastorear o coração daqueles que você ama vai muito além de simplesmente falar o que é certo e o que é errado. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi de um menininho que estava morrendo de medo, achando que tinha um monstro no armário. E ele não conseguia dormir, ele ficava apavorado, pensando que aquele monstro ia atacar ele no meio da noite. E o pai entrou no quarto, falou: filho, o monstro não existe, fica tranquilo, eles não existem, teu armário tem roupa, tem cabide, tem isso e tal. Mas o menino continuava com medo. Até que naquele momento aquele pai percebe. O filho, naquela hora, ele não estava interessado em saber se monstro existia, se monstro não existia. Ele só queria ter a certeza de que o pai estaria ali sentadinho do lado dele e ia segurar a mão dele. E na hora que o pai se sentou, segurou a mão do filho, ele dormiu na hora. Sabe, gente, muitas vezes nossos filhos não querem simplesmente ouvir regras, ouvir o que é certo e o que é errado. Eles querem saber que você está lá. Eles querem te ver, eles querem sentir que o teu coração está disposto a pastorear o coração deles. Sabe, quanto tempo você não cozinha junto com seus filhos, você não brinca com eles, você simplesmente não tem uma conversa boa. Eu lembro de uma história que eu ouvi de uma menina contando de como a vida dela foi marcada cozinhando junto com a mãe dela. Ela lembra que desde pequenininha ela ia para a cozinha com a mãe e ficavam cozinhando juntas e ficavam fazendo as coisas juntas. Nisso ela já abriu o coração. Na adolescência ela contava para a mãe de quem ela gostava, de quem não gostava. A mãe já dava um conselho, a mãe já fazia uma brincadeira e as duas iam criando esse relacionamento, essa confiança uma com a outra. Gente, a maioria das conversas significativas tem que acontecer dentro da nossa casa. Às vezes aqui na sua casa, o seu filho ou sua filha entra muda, sai calada, porque você não ensinou, você não instigou ela a confiar em você, a se sentir pastoreada por você. Porque talvez você não gaste tempo com isso. A transmissão de valores, de princípios, de caráter, elas vão ser construídas no dia a dia. Requer um esforço da tua parte. Você precisa estar presente, você precisa ter uma atitude do teu coração de querer pastorear aqueles que você ama. Os diálogos realmente significativos, aqueles que vão marcar a vida daqueles que convivem com você, eles têm que acontecer regularmente dentro da tua casa. Você cozinhando junto, fazendo a refeição junto, conversando, compartilhando o lar uns com os outros. Cuidado, a gente quer pastorear a vida daqueles que amamos, achando que pastorear é simplesmente dar uma casa bonita, decorar o quarto do seu filho, limpar a casa, cozinhar. Não, gente, vai muito além da tarefa doméstica. É você estar fazendo essas coisas do dia a dia, olhando, tendo discernimento para perceber o que o outro está sentindo, o que o outro está precisando ouvir. Será que você tem cercado aqueles que você ama com amor, com pastoreio, ou apenas com regras, com palavras ríspidas? Cuidado, a gente constrói a nossa casa com conhecimento, mas a gente também constrói com discernimento. É isso que vai consolidar, é isso que vai fortalecer os teus filhos lá na frente. Amanhã a gente vai continuar estudando o final desse versículo. Como é que a gente pode encher os cômodos com aquilo que é precioso e agradável? O que são essas coisas preciosas e agradáveis que o texto nos traz? Amanhã a gente vai estudar isso na aula com dicas bem práticas de coisas que você pode começar a fazer hoje na sua casa para transformar o teu lar, tá bom? Que Deus te abençoe.